pessoas aprendiam de ouvir, porque esta é a maior forma de ensinar, né? Você não ensina uma criança a falar com o quadro negro e com o babé de Guamu, né? Você ensina uma criança a falar falando com ela, e a criança decifra a linguagem. Então, a grande chave da educação do povo grego era isso, que a tradição erudita, né, o conhecimento necessário para criar o espírito identitário daquele povo, era que aquilo era dito nos festivais, e as pessoas aprendiam ouvindo, né? Então, claro, hoje uma primeira vez, uma grande oportunidade para os atores aí na companhia, Vivia Romero trazem para a gente. Eu vou passar agora a uma breve sinopse para vocês terem ideia do que acontece, um pouco no canto 1 e um pouco no canto 20. Então, ok. Está livre, Até já. O grande épico da humanidade começa com um sacerdote que chega no acampamento grego, fazem 9 anos que eles estão guerreando, e esse camarada que se chama Crises, ele era um sacerdote de Apolo, né? Crises em grego significa ouro, então com dinheiro também, super poderoso, né? E o Crises, ele morava numa cidade que foi saqueada pelos gregos e levaram a filha dele. Então esse sacerdote chega ao acampamento grego com um monte de ouro e tapetes e de todas as riquezas que você possa imaginar para resgatar a filha, para pagar pela filha. E o rei Agamenon nega, ele diz: não, eu me apaixonei por ela, gosto mais dela do que da minha esposa e vou levar para mim. E dispensa o sacerdote e o ouro. Então, talvez, a gente pensando alegoricamente, o Ocidente começa nesse poema com uma cisão entre o poder político e o poder religioso, né? O primeiro momento, a primeira rusga. É claro que no caso da Ilíada o poder religioso ainda venceu, porque o sacerdote, então, que foi desonrado, né, que não teve a sua filha de volta, ele vai até a praia, ergue as mãos para o céu e roga uma praga para os gregos. E os gregos então começam a morrer em decorrência da peste. Passam-se 9 dias, está morrendo gente, ninguém sabe o que fazer. Aquiles, que é o outro grande herói, que também é chamado de Pelídes, Velocípede, Eácida, são epítetos dele que vocês vão se acostumando ao longo, né? A gente tem uma iluminação, quem fez a luz desse espetáculo foi o Beato Bruel, e ele assinalou para cada herói uma luz. Então, sempre que volta a mesma luz, é uma espécie de figurino do herói, né? Então, o Aquiles, ele reúne uma assembleia e diz: olha, estamos todos morrendo de peste, não sabemos o que fazer, vamos chamar um profeta, alguém que possa adivinhar o que está acontecendo. E aí surge esse profeta que se chama Calcas Testórides, que ele era um cara que não só lia cartas, né? Ele também lia os astros, foi ele que guiou os navios até Troia. E esse profeta diz o que todo mundo já sabia, né? Olha, estamos morrendo de peste porque o rei Agamenon desrespeitou o sacerdote e só há uma maneira: devolver a filha para o sacerdote e pagar uma hecatombe, né? Em sacrifícios para que o Deus se compadeça. Bom, o Agamenon, quando ouve isso, ele não gosta nada. E aí vocês vão acompanhar a primeira briga da história do Ocidente, que é entre esses dois gregos, o Aquiles e o Agamenon, em função disso. Bom, o Agamenon, como é rei, ele não pode deixar o povo morrer, então ele resolve entregar a Criseida, mas ele não pode ficar sem o prêmio dele. E ele diz para Aquiles: já que você chamou essa assembleia e já que você deu proteção para o profeta, então eu vou pegar a sua escrava para mim. Aí, é claro, o Aquiles não aceita aquilo, fica nervosíssimo, até puxa da espada para matar o Agamenon, mas aí Minerva, a deusa da sabedoria, joga uma névoa em torno dele e segura ele pelo cabelo e diz: não faça isso, tá? Você vai ganhar em triplo lá na frente, só descarregue a tua raiva em palavras. Aí então o Aquiles xinga Agamenon de todos os nomes possíveis e imagináveis, tá? E entra então um senhorzinho, o Nestor, que já tinha seus 80 anos, mas que estava ali firme, forte, enxuto, né? E era um grande orador, e o Nestor propõe então um acordo, uma mediação. Ele fala: olha, Aquiles, respeita o rei. Diz: pô, rei,
respeite o Aquiles, porque a gente precisa dele, ele tem o exército mais bem treinado. Bom, apesar da fala do Nestor, eles não dão ouvidos e o Agamenon manda então buscar a Briseida, que era a escrava do Aquiles, e o Aquiles cruza os braços e resolve não lutar mais. Por conta disso, muitos gregos morrem, né? Curiosos, pensem bem, o grande problema deles, de morte, que é o que o Homero fala, não era a guerra contra Troia, e sim a guerra interna, a guerra entre os aliados, Aquiles e Agamenon, que fez com que tanta gente morresse em vão. Bom, separam-se, vai um para cada lado, vai buscar suas tendas. Aquiles vai até a praia, se ajoelha agora e desta vez chora para a mãe dele, a Tétis, que era uma deusa. E ele diz: olha, minha mãe, fizeram essa injustiça comigo e por conta disso eu quero que eles se arrependam de terem ferido eu, que estou destinado a morrer cedo e vim aqui só para ajudar eles. Ou por conta disso, na sequência, Tétis vai até o Olimpo, que é a cena final do canto 1, onde os deuses se reúnem, procura Júpiter e pede esse favor para ele. Há um detalhe importante que para vocês lembrarem, poucas pessoas conhecem. Júpiter era o principal deus, digamos assim, do panteão grego, mas ele não era todo poderoso assim como parece, porque sempre tentavam destroná-lo. Os irmãos lutavam também, queriam estar no lugar dele, e muitas vezes se reuniam e qualquer descuido que ele tivesse haveria um motim. Houve um grande motim no céu, na Titanomaquia, onde Tétis foi quem ajudou Júpiter. Tétis, como era super graciosa, linda, maravilhosa e conversava com todo mundo, era amiga do Sintimano. O Sintimano era um titã, daqueles com quem ninguém conversa, mas muito forte, tá? E ela, por méritos dela, conseguiu trazer o Sintimano para ajudar Júpiter, e aí segurou a onda dele no poder. Então, Aquiles, quando ele reza para a mãe, ele diz: olha, mãe, se o Júpiter, ou Jove, que a gente chama também, não puder me ajudar, lembra que você quebrou aquele galho com ele, no Sintimano, quando ele precisou, e que ele te deve esse favor. Bom, a Tétis vai para o Olimpo, pede um favor para o Júpiter, ele a princípio não quer ajudar, mas enfim, concorda e diz: olha, só não deixa a minha mulher te ver porque ela vai ficar com raiva de mim, que a Juno estava ali espiando, né? E aí ele sacode a cabeça e tal, firma a promessa e ela se retira. A esposa e irmã de Júpiter, que ouviu tudo da coxia, de repente aparece para o Júpiter e diz: quem é aquela sirigaita que estava conversando com você no meio? E aí a gente assiste uma cena tipo Nelson Rodriguiana, né? Uma cena de costumes, né? Do Júpiter dizendo: olha, você segura aí, porque o que eu guardo dentro da minha cabeça ninguém pode saber, e olha, se você me irritar vai ser pior para você, porque se eu te sento a mão, ninguém aqui no Olimpo vai te ajudar. Bom, ela entristecida sai, né, do encontro com Júpiter, e quando ela chega na sala que todos os deuses estão festejando, Vulcano, o filho dela, patrono das artes, né, nosso coxo mestre, diz assim: mamãe, não briga com o papai, porque se ele ficar bravo vai acabar a nossa festa, né? Vai estragar o nosso banquete. E aí ele arranca os sorrisos da mãe e também, mancando, servindo, faz com que todos os deuses riam. Cai a noite, todos vão dormir no seu quartinho, e imagina quem dorme no quarto junto com Júpiter, abraçadinha, Juno. Assim termina o canto 1. Bem, no canto 1, Aquiles e Agamenon brigam. No canto que a Letícia vai fazer, que é o canto 20, Aquiles então volta para a batalha. Começa com uma assembleia no Olimpo, onde todos os deuses são apresentados. Vocês vão ouvir o nome de 12 deuses diferentes, tá? E o narrador Homero diz qual dos deuses estão defendendo os troianos e qual dos deuses estão defendendo os gregos. E aí ele fala: galera, liberou geral, todo mundo pode ajudar e fazer o que quiser. Porque tem isso. Na tradição religiosa antiga, tinha momentos em que os deuses não podiam ajudar. Por isso não era sempre que adiantava rezar. E tinha momentos em que os deuses podiam ajudar, tá? Então era assim, eles se programavam, eles tinham os calendários de festas justamente para rezar na hora que o Deus pudesse ajudar.
E no canto 20 é o momento, então, que Júpiter libera a cena para os deuses ajudarem cada qual os seus favoritos. Bom, e o grande herói, que eles estavam esperando 20 cantos da Ilíada para voltar, volta. Quem que vai se confrontar com ele? Ninguém teria coragem, né? Então, Apolo, o deus Apolo, que ajudava os troianos, aparece fantasiado de Deifobo e diz assim para o Enéas, que era um outro grande herói troiano: "Ô Enéas, e aquela promessa que você fazia para todo mundo aí, quando você estava bêbado, de que você, né, enfrentaria o Aquiles e tal." E aí o Enéas, tocado pelo brilho, então resolve se confrontar com o Aquiles. Mas é claro, muito mais fraco, seria morto pelo Aquiles se não fosse por intervenção divina. Isso irrita muito o Aquiles, e aí ele sai matando troianos, assim, a bambu, até matar o Polidoro, jovem, um adolescente, quase não tinha nem barba, irmãozinho do Heitor. Pega e enfia a espada e vaza as tripas do cara, e o Heitor, que estava ali vendo aquilo, aí não conseguiu se conter, né, e resolveu enfrentar o Aquiles. Nesse combate, claro, também o Heitor seria morto se os deuses, né, se Apolo também não o resgatasse. Por fim, no final do canto 21, Aquiles sai fazendo a matança, né, até buscar a vingança final contra Heitor, que vai acontecer mais na frente. Vocês vão ouvir algumas situações de genealogia. Uma delas é de Enéas, outra é de Heitor. Ambos são heróis troianos. E vale a pena ressaltar o seguinte: o Aquiles, apesar de estar lá invadindo Troia e querendo vingar, digamos assim, né, justiçar o Menelau, que era o marido da Helena, tudo começou porque Paris roubou a Helena do Menelau, só lembrando. Então, mas a ira do Aquiles não era contra todos os troianos, era contra os filhos de Príamo. E existiam outros nobres troianos que tinham uma outra linhagem, que era o caso do Enéas. Então o Aquiles até avisa para o Enéas: olha, eu não tenho nada contra você, não vai querer você morrer aí pelo Príamo, que não vai te dar nada em troca. Mas o Enéas, cabeça dura, resolveu enfrentar e também foi salvo por uma deusa. Basicamente é isso. Eu gostaria muito... Basicamente... Eu quero muito agradecer aqui ao Teatro XP por estar nos recebendo, né, aos produtores da peça, né, ao Caio Buque e à Fernanda Turan, né, e essa equipe técnica maravilhosa aqui, desde o nosso chefe de palco, o Bené Benevides, o Kelson Santos, que está lá na luz e que está contracenando, inclusive, com os atores, porque vocês vão ver que, né, a atuação e a luz caminham juntas, né? E também um agradecimento a Daphne Rufino, que está cuidando da sonorização, e a nossa assistente Aline Fernandes, e também a nossa assessora de imprensa, a Silvana Espírito Santo. Eu desejo a vocês um excelente espetáculo agora com Daniel Dantas e Letícia Sabatella.